Revolta, indignação. 3 acusados de matar o sargento da PM saem pela porta da frente do tribunal após audiência de custódia, exibindo o alvará de soltura. O trio foi atacado por parentes do PM assassinado. Envolvido com drogas, homem executado na frente da biblioteca pública no centro da cidade. Mulher é morta em jogada de carro no Igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras. Homem troca tiros com a polícia e morre após levar disparo na cabeça no Jorge Teixeira. Raquel Dodge questiona vazamento de mensagem e se manifesta contra Lula no Supremo. Força-tarefa da Lava Jato repudia o que chama de notícia falsa sobre o diálogo atribuído a procuradores. Comissária da ONU para Direitos Humanos se reúne com o governo e oposição na Venezuela. Trump diz não querer guerra com Irã, mas haverá destruição nunca vista caso o conflito ocorra. Em meio à desconfiança da torcida, Brasil enfrenta o Peru pela Copa América neste sábado. Torcedores do Barcelona se manifestam contra a volta de Neymar ao time catalão. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Claro, a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas é o que prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia para este sábado. O Clima Tempo está prevendo 10 milímetros de chuva e parte disso já caiu no início da madrugada. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É sábado, 22 de junho. Chegamos aos 173 dias do ano. Faltam 192 para terminar 2019. Dia de São Paulino de Nola. É dia também do dia do orquidófilo e dia do aeroviário. O Rio Negro voltou a subir. Na leitura de ontem, 1 centímetro, deixando seu nível em relação ao mar em 29 metros e 41 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. Em 22 de junho de 1527, morre Nicolau Maquiavel. O escritor florentino, autor do livro Príncipe, afirmava que o rei deveria ter a astúcia da raposa e a coragem do leão e ser dissimulado se a segurança do Estado exigisse. O soberano precisava eliminar toda ameaça, preferindo ser temido do que amado. 1965, Guerra do Vietnã. Primeiro ataque aéreo norte-americano no hotel de Hanoi. 1973, volta à Terra a tripulação do Skylab, após um voo espacial de 28 dias. 1976, confrontos raciais deixam 140 mortos e 1.128 feridos na África do Sul. 1987, morre Fred Astaire, bailarino e ator norte-americano. Ano 2000, morrem afogadas 140 pessoas quando um barco afunda no rio Yangtze, perto da cidade chinesa de Luzhou, província de Sichuan. Agora 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Paulo Guerra. Edson Mello, a partir de segunda-feira, vai estar me substituindo aqui na bancada do Jornal da Manhã. E assim seja. E amanhã, o Jornal da Manhã especial será apresentado pelo Eduardo Silva. O sorteio da ordem de apresentações dos Bumbais Caprichoso e Garantido do Festival Folclórico de Parintins acontece neste sábado, a partir das 16 horas, no Bombódromo, lá de Parintins. Peregrino, você vai a Parintins, não? Vou, Paulo Guerra. Devo viajar na próxima quinta-feira, dia 27. Vou sim, vou acompanhar o Festival de Parintins. Você é chegada numa festa, não é, querido? Ah, sim, Paulo Guerra, né? Eu sempre gosto também, mas vou aproveitar também para visitar a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Ah, você vai única e exclusivamente para visitar a catedral? Ah, sim, Paulo. Sem dúvida, não vai assistir o festival, não? Não, Paulo, né? Nessa hora eu já costumo estar dormindo. Por que você não vai para a festa do Carmo, então, Peregrino? Pois é, Paulo, não dá para ir, é questão de agendamento, aquela logística. Logística, diríamos. Que é bem difícil, Paulo. Peregrino, tivemos no início da madrugada chuva na cidade, não é? Pois é, Paulo, e choveu também na noite, né? Por volta, em algumas partes e áreas isoladas da cidade, por exemplo, na zona leste de Manaus, choveu, mas choveu muito forte, era por volta de 8h30, chegando às 9, mais ou menos 1h20 de chuva, mas de muita chuva muito intensa. Em outras partes da cidade, essa mesma chuva já caiu pela madrugada.
Peregrino, sabe quem está acompanhando o jornal e o faz todos os dias são os funcionários da recepção do 28 de agosto. A Cíntia, a Valério, a Marcela, a minha, a Cíntia, a Márcia, a Kelly, Nina, deixa eu ver quem mais aqui, a Márcia Frank e também Sara e o Michel. A todos lá da recepção do 28 de agosto e que estão ali para atender as pessoas com a fidalguia de sempre, né, Peregrino? E o fazem muito bem, Paulo, desde a recepção até depois que a pessoa chega até as mãos dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros e dos médicos. As pessoas que procuram o 28 de agosto, com certeza, são muito bem atendidas. Peregrino, e pronto-socorros da cidade, com muita movimentação durante esta noite que passou? Até que não, Paulo Guerra. A chuva, né? A chuva e bem como o policiamento fez com que a movimentação no pronto-socorro, tanto no 28 de agosto quanto no João Lúcio e principalmente no Platão Araújo, a queda foi significativa no número de atendimentos por violência. Assim foi durante a noite e madrugada. A chuva, Paulo Guerra, colabora muito com essa diminuição. Pois é, Peregrino. A movimentação na ponte Rio Negro, como é que foi ontem, Peregrino? Foi bem intensa, Paulo. A ponte, né, a estrada, a M070 como um todo, foi muito procurada pelas pessoas que visitaram os balneários, né, que tem ali ao longo da estrada. Outros foram para Manacapuru, para Iranduba, Novo Airão e também para os sítios localizados nessa estrada. A movimentação, Paulo, a gente pode colocar assim como uma movimentação de feriado, uma movimentação bem intensa no dia de ontem. As obras de duplicação da M70 070 estão paralisadas, não é, Peregrino? Estão, Paulo, né? A última vez que o governador esteve em Manacapuru, ele prometia a entrega da estrada duplicada no final de 2020. Logo no começo do verão, o governador anunciou lá no município de Manacapuru, lá na presença do prefeito Beto D'Angelo, em praça pública, quando fez um belo discurso. O governador dizia aos moradores de Manacapuru que vai entregar a estrada no final de 2020 e que as obras recomeçarão agora no verão deste ano. Mas foi realizada uma operação de emergência na estrada, Peregrino, operação tapa-buracos, não é? Foi, Paulo, foi, e essa operação já está terminando e foi uma operação muito boa. A estrada já estava praticamente intransitável, representava muito perigo para quem estava dirigindo por aquela estrada. Agora não, agora houve uma ação aí de tapa-buracos, de recapeamento. A estrada está muito boa. Lembro que ali na próxima entrada entre o Miriti e ali a entrada do município de Novo Airão era praticamente intrafegável. Outro ponto que está sendo recuperado, já tem homens e máquinas trabalhando, e que já está sendo terminado, inclusive, é aquela área ali, Paulo Guerra, da comunidade do Ariaú, ali onde tem o rio Ariaú. A situação é meio complicada também, mas no mais a estrada está completamente recapeada. O grande assunto de ontem, sem dúvida alguma, à tarde, foi a audiência de custódia, a famosa audiência de custódia, quando a juíza de direito Ana Paula de Medeiros Braga resolveu liberar os três suspeitos do assassinato do sargento da Polícia Militar. Muita revolta na saída, tentativas de agressão, um carro foi depredado e um conseguiu fugir, completamente apavorado, um covarde. Para matar os outros, mata tranquilamente e friamente. Agora, na hora que vê a coisa se agravar, aí corre com medo, não é, Peregrino? Correu com medo, Paulo. E não se falava em outra coisa ontem na cidade. Essas imagens que você acaba de comentar, Paulo Guerra, viralizaram na cidade através de redes sociais, apareceu também na televisão. As pessoas não falavam em outra coisa, as pessoas se mostravam aí perplexas, surpresas devido à soltura desses três bandidos da mais alta periculosidade. Tá aí o vídeo que mostra para todo mundo a ação desses bandidos, que, como nós falávamos ontem, Paulo, atiravam com gosto, atiravam para matar realmente. O sargento já estava no chão quando um dos bandidos atirava com gosto para matar o pai de família. Pois logo depois foram soltos. E eles saíram com alvará de soltura comemorando, né, Peregrine? Muitas comemorações. O Joelson Ferreira Soares, um bandido de 21 anos, outro, o Marclay Moraes de Souza, de 20, e o Charles Sanches Moraes, de 27 anos. Todos três liberados depois da temível audiência de custódia, quando a juíza de direito Ana Paula de Medeiros Braga disse ter vislumbrado a presença de vícios na soma da prova, de materialidade do crime e indícios de autoria.
Pois é, Paulo, eles erguiam os braços, eles pulavam, mas parecia assim um gol, sabe, Paulo? Eles pulavam, eles erguiam e ali eles estavam comemorando a impunidade, estavam comemorando a soltura, estavam comemorando a morte de um pai de família e logo depois de terem matado, ter dado muito trabalho para a polícia prender, eles estavam saindo lá pela porta da frente e estavam comemorando a impunidade. Pois é, as pessoas equivocadamente colocam culpa na polícia quando os bandidos são soltos. A polícia prende, mas quem solta é a justiça. Quem ficou preso foi o Josué Ferreira Soares, de 19 anos, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi que efetuou o primeiro dos mais de 10 disparos, só o primeiro que atingiram o sargento, não é, Peregrino? Só o primeiro, Paulo, e aparece nas imagens os outros também atirando, depois que o sargento já estava, né, dominado, já estava ferido, ainda assim eles atiraram para matar o sargento, foi muita bala, cada um queria ter o gostinho de atirar, e assim o fizeram, depois foram presos, depois foram soltos. Peregrine, a violência continua aqui no centro da cidade. Em frente à biblioteca pública, um homem estava ali, parece que num bar, né, Peregrine? Estava bebendo alguma coisa por ali, quando apareceram 2 carros e de um deles saiu o atirador, Peregrine. Uma Saveiro e um Nissan Mesh. Esses 2 carros chegaram e de lá saíram os assassinos. De lá saíram os homens que mataram esse homem que estava bebendo junto com os amigos lá na área do centro. Ele é conhecido ali na área, Paulo, como Buda, um homem que também já tinha passagens pela polícia e acabou sendo morto a tiros na área do centro da cidade, ali bem próximo à biblioteca. O livro da vida foi fechado para ele ontem em frente à biblioteca pública. Troca de tiros com a polícia e um homem pegou um disparo na cabeça no Jorge Teixeira. Foi enfrentar a polícia, né, Peregrino? Foi enfrentar os policiais da Força Tática, que recebeu uma denúncia e tinham homens armados lá vendendo droga, ameaçando as pessoas. Então a viatura da Força Tática foi até o local. E ao chegar no local foi recebida a bala. Para se defender, os policiais também atiraram, atingiram um bandido que acabou morrendo a caminho do pronto-socorro. Peregrino, tem uma informação aqui de um ouvinte dizendo o seguinte: Paulo, acabei de ver que um desembargador mandou prender novamente os vagabundos que mataram o sargento. Que maravilha, Paulo, né? A gente não poderia esperar outra coisa. Também nós já esperávamos por isso que o mais rápido possível esses bandidos voltassem não, né? Sentissem o gosto da cadeia pela própria justiça. Vamos já apurar essa informação, vamos buscar mais informações, mas tomara que realmente isso tenha acontecido, Paulo, para que esses bandidos não fiquem impunes. Pois é, agora o problema é reencontrá-los, né, Peregrino? Ah, é, né, Paulo? Mas eu acredito que eles tenham usado tornozeleira eletrônica, né? Não é possível que teriam deixado de sair assim sem ter tornozeleira. Peregrino, eu não acredito nisso não, mas uma mulher foi jogada de um carro, Peregrino, e ela teria consumido drogas, Peregrino. Paulo, as primeiras informações dão conta de que a morte pode ter sido por overdose. É que uma mulher foi jogada de um carro lá na Avenida Passarinho, no bairro Monte das Oliveiras. A população viu aquela situação, chamaram logo uma viatura da polícia e uma viatura do SAMU. Quando o SAMU chegou, constatou logo a morte. Só que não havia marcas de perfuração, nem por tiro e nem por faca. Nem tampouco, Paulo Guerra e ouvintes, havia marcas também de agressão física. Daí ela foi levada ao Instituto Médico Legal, está passando por exame de necrópsia nesse momento, mas ali a priori, logo conversando com os profissionais do SAMU, os policiais chegaram à primeira conclusão, ainda não oficial, que a morte pode ter sido sim por overdose. Peregrino vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para ti, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Antes, Paulo Guerra, de comentar com você várias reclamações que chegam à nossa redação, à nossa unidade externa também, devido à ação de flanelinhas na área do Parque 10, lá para quem vai para o Festival Folclórico do Parque 10. Paulo Guerra, agora é assim, quem quiser estacionar tem que pagar R$30 antecipado. Há muita reclamação também, Paulo Guerra, de pessoas que não querem pagar os R$30, dizem que não vão pagar e quando voltam o carro está com o pneu furado. E outro detalhe, tem que pagar R$30 e no momento que estaciona, tem que pagar antecipado, Paulo. Marginais travestidos de flanelinha, não é, Peregrino? A cidade está cheia de flanelinha.
Marginais, Paulo Guerra, marginais sim, esses sim são, estão extorquindo as pessoas. Agora o detalhe, né, Paulo, é que a gente denuncia todo ano, é no estádio de futebol, é no show, é no teatro, é em qualquer tipo de evento, chega essas pessoas extorquindo e não há nenhum tipo de fiscalização, não há nenhum tipo de ação. As pessoas estão aí pedindo até com um certo desespero providências em relação a isso. Para quem vai pro Parque 10, se prepare, viu? É R$30 o estacionamento e não tem para onde correr. Tem que pagar antecipado se não quiser ter o carro danificado. Muitas autoridades acordam tarde, não ouvem os noticiários das emissoras de rádio, o Jornal da Manhã, que é a maior audiência, e dormem cedo também, não acompanham nada, Peregrini. Pois é, Paulo, vamos esperar que pelo menos alguém conte para eles, né? Para que façam alguma coisa em relação a esse problema, essa extorsão que vem acontecendo aí agora, ultimamente, lá no Festival Folclórico do Parque 10 e em outros eventos que acontecem na cidade. Tá bom, Peregrini, temos dito, a partir da próxima semana, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente realizarão uma campanha ambiental para sensibilizar e combater o descarte irregular de lixos nas embarcações que sairão com turistas rumo ao 54º Festival Folclórico de Parintins. E a ação faz parte da campanha 2 para lá, 2 para cá, coordenada pelos órgãos. O trabalho de sensibilização ficará concentrado nas balsas na Manaus Moderna entre os dias 25 e 28 de junho, o local de onde sai grande parte das embarcações em direção à cidade de Parintins. As equipes do IPAAN e SEMA circularão pelas embarcações das 8 às 17 horas, segundo informou a assessoria do Núcleo de Educação Ambiental do IPAAN, a Terezinha Melo. A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer oferece neste sábado a palestra Fonoaudiólogos na assistência ao idoso. A iniciativa é voltada para os idosos que participam das atividades da Secretaria, para que entendam a importância da atuação dos profissionais em prol deles nesta fase da vida. O Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas é o responsável pelo evento previsto para iniciar às 8 horas no auditório da Vila Olímpica de Manaus. Manaus, 6 horas 8 minutos. O uso de tecnologias já validadas pode proporcionar ganhos de produtividade na criação de peixe no Amazonas, especialmente do tambaqui, que é a espécie mais explorada comercialmente no estado. Com o objetivo de repassar a produtores orientações sobre essas tecnologias, a Embrapa Amazônia Ocidental promove o curso Cultivo de Tambaqui em Tanque Escavado em Itacoatiara nos dias 25 e 26 deste mês. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal abriu ontem a primeira feira da agricultura familiar na área externa do Shopping Felipe Dal, na Camapuã, na Zona Leste. Mais de 30 agricultores representantes do Polo 1, ramais de Puraquequara, Brasileiro, Agriamigos, Maracajape, Uberê, Águas Claras e Ipiranga oferecem produtos cultivados de forma familiar, artesanal e sustentável, entre eles alface, couve, cheiro verde, macaxeira, maracujá, mamão, banana, polvo de frutas, goma de tapioca, plantas ornamentais e medicinais, sementes, artesanato e outros. A Feira da Agricultura Familiar Felipe Dal vai ser realizada sempre às sextas e sábados a partir das 6 horas no estacionamento do shopping. A Secretaria de Produção Rural SEPROR, em comemoração à Semana Nacional do Alimento Orgânico e em apoio à Comissão de Produção Orgânica do Amazonas, promoverá a ação na Praia da Ponta Negra neste domingo 23, a partir das 8 horas. No local será realizada uma feira de produtos orgânicos da agricultura familiar e da sociobiodiversidade amazônica, com diversas atrações para fortalecer a produção orgânica regional. A iniciativa terá distribuição de mudas, degustação de alimentos regionais e tanques, plantas alimentícias não convencionais, preparadas por chefes locais, entrega de certificados a agricultores orgânicos, exposição e venda de artesanato indígena, além de atividades físicas como aulas de zumba e tai chi chuan. Fortalecendo a organização política das mulheres brasileiras da Amazônia, as Secretarias Nacional e Estadual de Mulheres do PT promovem durante este sábado e também amanhã, domingo, o Fórum de Movimentos de Mulheres da Amazônia, Resistência, Luta por Territórios Livres, Feministas, Sustentáveis e pelo Bem Servir,
no Sindimetal Balneário dos Metalúrgicos. Dentre os objetivos do Fórum de Movimentos de Mulheres da Amazônia, destacam-se o de fortalecimento da organização política e mecanismo de tomada de decisão sob a perspectiva feminista e o movimento de mulheres da região amazônica e a construção coletiva da Carta de Posicionamento das Mulheres Amazônicas sobre o atual momento brasileiro. Debater sobre a Conferência de Paris, representando os países envolvidos no Tratado de Versalhes, que impôs acordos a serem assinados pelos países derrotados na Primeira Guerra Mundial, é a tarefa diplomática a ser exercitada por aproximadamente 20 alunos secundaristas de Manaus neste final de semana. Eles participarão de debates simulados nos moldes dos que ocorrem nos conselhos da Organização das Nações Unidas, ONU. O evento acontece neste sábado e no domingo nas dependências da faculdade. A competição organizada pela Internationale de Goethe ocorre em nível mundial e simula o funcionamento dos debates ocorridos no âmbito da ONU entre alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas. No sábado, os debates ocorrem das 14 às 21 horas e no domingo das 8 às 15 horas. Durante as atividades, os participantes se tornam representantes das nações envolvidas, como os países que integravam a Tríplice Fronteira, a Tríplice em Frente, formada por coalizão da França, Reino Unido, Rússia e Estados Unidos, e da Tríplice Aliança, composta por Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. A simulação é a primeira etapa classificatória para a seleção do aluno, que disputará a etapa nacional que acontecerá em Brasília. O melhor colocado ganhará uma viagem para participar da simulação da ONU na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. O governador Wilson Lima emprega na próxima segunda-feira o novo Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar da Maternidade Balbina Mestrinho, unidade da Rede Estadual de Saúde. O espaço, que passou por ampliação, foi repensado para estimular as gestantes a optarem pelo parto com o mínimo de intervenção possível. A unidade será a primeira da rede pública na região norte com estrutura para o parto na água. Entre as novidades da reformulação da CEPNI da Balbina Mestrinho estão 2 suítes com banheira com água aquecida para as grávidas que optarem por dar à luz na água e uma sala de parto preparada para receber indígenas, quilombolas e estrangeiras, de modo a respeitar as culturas e costumes tradicionais. Do volume de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços declarado por empresas ao Estado ao longo dos anos, ao menos 513 milhões não pagos ao fisco estão sob suspeita de crime contra a ordem tributária. A afirmação é da procuradora Karina Salama, representante da Procuradoria-Geral do Estado, no Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, O CIRA. órgão começou neste mês a investigar as 20 maiores empresas sonegadoras do Estado. A procuradora afirma que o Estado e a sociedade são lesados sempre que a empresa cobra ICMS e não repassa ao Estado. De acordo com ela, a utilização do ICMS para pagamento de despesas com pessoal e com fornecedores, por exemplo, configura ilegal e imoral financiamento público de atividade privada. Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, afirma. A equipe do programa Defensoria Itinerante participa de ação de atendimentos nas áreas de direito de família e do consumidor neste sábado, na Escola Municipal Professora Francisca Pergentina da Silva, na Rua Francisco Mendes, no bairro Zumbi dos Palmares. O ônibus do programa estará no local às 8 horas, das 8 ao meio-dia. Serão distribuídas 50 senhas. A ação é promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, com a participação da Defensoria Pública do Estado. Manaus 6:14. O Ministério da Saúde publicou nesta semana o resultado final da primeira fase dos médicos selecionados no 18º ciclo do programa. Nesta etapa, 32 foram selecionados para o Amazonas. No estado, os médicos vão atuar em 11 municípios e 3 distritos sanitários especiais indígenas. Os profissionais devem se apresentar nos municípios entre os dias 24 e 28 de junho para o início das atividades de atendimento à população. Jovens adventistas arrecadam ajuda humanitária para auxiliar famílias de Cacau Pereira afetadas pela cheia. A reportagem é de J. Rai.
O Ministério Jovem Filhos do Rei da Igreja Adventista do Sétimo Dia está promovendo a terceira ação por amor ao próximo. De acordo com o coordenador do movimento, Pedro Grijó, a meta dos organizadores é confeccionar 500 cestas básicas até o dia 15 de julho próximo. Mais de 1 tonelada de alimentos, segundo ele, já foi arrecadada pelos jovens adventistas. O objetivo dessa campanha é mobilizar toda a comunidade em geral, comércios, empresas e outras igrejas também, para a gente se mobilizar para ajudar as pessoas afetadas pela enchente nesse ano de 2019 no distrito de Cacau Pereira, né? Onde os bairros Cidade Nova, Cascavel, Cacau, Veneza e São José e Mutirão, a população lá está sendo afetada pela enchente do ano de 2019. Sabemos que essa 500 não vai suprir todos que precisam, mas já é um pouco, por isso que nós estamos aqui pedindo apoio do maior número de pessoas que se sensibilizem por essa causa. Ainda de acordo com Pedro Grijó, a ação por amor ao próximo vai além da arrecadação de alimentos para auxiliar os ribeirinhos de Cacau Pereira e arredores. Além dos alimentos, a gente está arrecadando roupas, calçados e medicamentos também. Nossa equipe de apoiadores, voluntários, de médicos, enfermeiros e farmacêuticos, conforme a gente vai recebendo as doações de medicamentos, a gente já vai fazendo uma ação de saúde em algum local, como já realizamos na Cidade Nova, onde a gente já, com as doações já recebidas, a gente já distribuiu com atendimentos médicos, farmacêuticos e enfermagem, mais de mil medicamentos. As doações de alimentos, roupas, calçados e medicamentos para a campanha organizada pelo Ministério Jovem Filhos do Rei podem ser entregues nas igrejas adventistas dos bairros Nova Veneza e Alto de Nazaré. Para outras informações, o doador pode ligar ou enviar mensagem para o telefone 992 80 24 30. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Polícia. Os 3 de 4 suspeitos de participar da morte do policial reformado da Polícia Militar Luiz Carlos da Silva Castro, de 56 anos, identificados como Joelson Ferreira Soares, de 21 anos, Marcley Moraes de Souza, de 20, e Charles Sanches Moraes, de 27, foram liberados após passarem por audiência de custódia ontem no Fórum Ministro Enoque Reis. O trio comemorou a soltura e foi atacado por parentes do policial militar que aguardavam do lado de fora e estavam revoltados com a soltura. O táxi usado pelos suspeitos para sair do local foi depredado. Uma confusão generalizada foi vista por quem passava por ali. A juíza de direito da custódia, Ana Paula de Medeiros Braga, vislumbrou a presença de vícios na prova de materialidade do crime. José Ferreira Soares, de 19 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi o responsável pelo primeiro disparo que atingiu Luiz. A Operação Petros, deflagrada na manhã de ontem por policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, prendeu 12 homens suspeitos de participarem de uma quadrilha que desviava combustível de uma empresa. Segundo o titular da Delegacia Especializada, o prejuízo já soma R$1 milhão, mas pode chegar a 3 milhões. Os presos são Josué de Azevedo Oliveira, apontado como líder da quadrilha, Valdenei Aleluia Soares, Fábio Praiano da Silva, Raimundo Monteiro Maia, Elberson Paula Coutinho, Aldecimar Ribeiro Dias, Iago Bentes de Oliveira, Jaime Feitosa de Lima e Gessé Felipe de Magalhães. O titular da delegacia, delegado Guilherme Torres, informou que o prejuízo pode chegar a 3 milhões de reais e que as investigações começaram há cerca de 2 meses, mas ainda não tem como identificar há quanto tempo a quadrilha agia. Eles agiam da seguinte forma: a embarcação da empresa atracava no navio fornecedor e outra embarcação conhecida como Bajara encostava no barco da empresa, e os próprios funcionários da empresa faziam o bombeio de parte dos combustíveis e depois entregavam ao receptador, explicou o delegado. O grupo criminoso ainda, segundo o delegado, lavava dinheiro comprando veículos em nome de terceiros e aplicando em construção de galpões. Durante a operação foram apreendidos 61,5 mil em espécie. O delegado Demétrios Queiroz, adjunto da Delegacia Especializada, disse que durante as investigações foi constatado que o salário que alguns dos suspeitos declararam ganhar na empresa não era compatível com a qualidade de vida que tinham. Um deles tinha uma casa grande, carro de alto valor na garagem, iPhone de lançamento. Tudo foi apreendido e farão parte do inquérito de uma investigação que chegou para nós por meio de denúncia anônima, finalizou a autoridade. Os suspeitos foram indiciados por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.
Com o mandado de prisão temporária cumprido, agora será pedido na justiça a conversão para a prisão preventiva dos 12 suspeitos. A segunda fase da operação, que já está em andamento, será para identificar os receptadores dos combustíveis desviados. 6h23 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, Edson Melo, ouvinte do Jornal da Manhã. Noite, madrugada tranquila, no que diz respeito a registros nos pronto-socorros da cidade. No pronto-socorro 28 de agosto, por exemplo, uma noite, madrugada das mais tranquilas. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele pegou uma pisa, acabou apanhando a murros, chutes, socos, pontapés, bofetes e um dolorido rabo de arraia. A agressão aconteceu era por volta de 22h32 no bairro Zumbi dos Palmares. Outra pessoa deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Desta vez um homem vítima de atropelamento. Foi atropelado no bairro de São José. Levado às pressas ao pronto-socorro João Lúcio, ele já não corre risco de morte graças às ações dos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. O pronto-socorro João Lúcio que recebe muito bem todos que procuram aquela unidade de saúde. Pronto socorro Platão Araújo. O Platão Araújo também é localizado na zona leste da cidade. E a noite passada, um homem deu entrada vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que o homem foi agredido em uma briga de bar. Ele estava bebendo com seus companheiros de copo quando houve um desentendimento e ele acabou apanhando muito. Ele deu entrada no pronto-socorro com vários hematomas pelo corpo e um corte de gargalo de garrafa no braço. As informações dão conta de que ele e seus amigos estavam consumindo a cerveja de pobre, o famoso litrão, aquela cerveja que o cara toma um copo, ela já fica quente. Parece um garrafão d'água, uma garrafona grande de cerveja, a famosa cerveja de pobre, o litrão. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, riscado a faca. Ainda bem para ele que a facada não penetrou a barriga, o seu abdômen. As primeiras informações dão conta de que a vítima estava bebendo com um sujeito perigoso, um homem chamado Edson, conhecido apenas como Edson, voz mansa, voz bonita, gosta de falar no pé do vidro, assim, bem baixinho, mas não confie não, é um sujeito perigosíssimo. E ontem, ao puxar a faca da cintura, o Edson deu uma violenta estocada e, se não é o homem se desviar, poderia ter partido dessa para pior. O Edson fugiu com a faca na mão. Ele é morador da área do bairro Jorge Teixeira, segundo as primeiras informações, e o Edson aparenta ter entre 20 e 25 anos de idade. Todo cuidado é pouco com esse sujeito da mais alta periculosidade, o Edson, lá do Jorge Teixeira. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Ed Wilson dos Santos da Silva foi preso com aproximadamente 4 quilos de drogas na casa dele. A prisão aconteceu na rua Doutor José Lins, no bairro de São José, na zona leste de Manaus. Os policiais militares apreenderam com o homem, com o Ed Wilson, um revólver calibre 38. Assim informou o tenente da Polícia Militar, que se identifica com o tenente Leilani. Ele fez essa prisão aí, ele é da Força Tática, é o Leilani. Grande trabalho aí da polícia, dos policiais da Força Tática, que mais uma vez prenderam, tiraram de circulação um bandido perigoso. Não é um desfile de moda.
Mas elas estão aí, a Kelly Cristina Reis, de 28 anos, Keila Vilhena Reis, 33 anos, Josiele Miranda de Oliveira, 27 anos, e Rosiane Silveira Rocha, de 26, foram detidas. O grupo é suspeito de furtar várias lojas dos shoppings Manauara, do Shopping Amazonas e também de alguns outros shoppings lá, como Shopping Sumaúma e Ponta Negra. Um menor de idade também que fazia parte foi apreendido. Após denúncia aí que elas estavam com os materiais roubados, a polícia chegou até elas. As mulheres foram apresentadas no 6º distrito, que fica na Cidade Nova. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda da Polícia Militar, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança como um todo, realizando várias blitz na cidade. Ontem, a Zona Leste tinha aí de 2 ou 3 blitz ali nas proximidades da rotatória do produtor, tinha uma grande, já tinha vários carros, já tinha moto apreendida num grande trabalho que é realizado aí durante a noite e madrugada para apreender aí, quem sabe, bandidos, carros aí roubados, apreendidos também nessa grande ação de blitz na cidade. Tomara que continue também na noite de hoje, e essas blitz devem também acontecer onde as pessoas reclamam muito da falta de segurança, como o bairro de São Francisco, Petrópolis, Aleixo, onde todo dia, praticamente todos os dias, tem arrastão nessa área. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, morte no centro da cidade. A Rua Barroso foi palco de homicídio, foi palco de morte em frente à biblioteca. O livro da vida fechou-se para o homem conhecido como Buda. O Buda foi assassinado com 3 balaços pelo corpo. Homens que estavam em Unissamexe e uma Saveiro chegaram e assassinaram Buda, que estava junto com outras pessoas bebendo ali próximo à biblioteca. Os bandidos chegaram, os assassinos chegaram e atiraram 2, 3 vezes no Buda, que acabou morrendo na hora. Os bandidos fugiram no Unissamexe e na Saveiro, e até o presente momento não foram identificados. Morte na Avenida do Passarinho. Mais uma vez, a Avenida dos Passarinhos foi palco de morte. E na noite de ontem, uma mulher foi jogada de um carro de placa e modelo até o presente momento misteriosos. Testemunhas afirmaram que o carro vinha em alta velocidade. De repente parou e o corpo de uma mulher de 22 anos foi jogado de dentro desse carro. Os populares rapidamente chegaram ao local, acionaram o SAMU, acionaram a polícia, que rapidamente também chegou ao local. O SAMU logo constatou que a mulher estava morta. Daí foi acionado os profissionais do Instituto Médico Legal, que rapidamente chegaram ao local. Departamento de Perícia Técnica Científica fizeram os primeiros procedimentos no local onde o corpo foi jogado, bem como a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros também esteve no local. O corpo, após os procedimentos de perícia, foi levado ao Instituto Médico Legal, onde permanece até o presente momento. E atenção! Troca de tiros com a polícia resulta em um bandido morto. Essa semana a produção foi boa. Um bandido que foi trocar tiros com a polícia na comunidade, na invasão Monte Oreb, morreu ao trocar tiros com a polícia. Um outro ao trocar tiro com a polícia também morreu no bairro do Coroado. E a noite passada, na Rua das Alfazemas, aconteceu assim.
Os policiais estavam fazendo patrulhamento na área e logo chegou uma denúncia. A denúncia dizia que na rua da Alfazema havia homens traficando droga e armados ameaçando a população, os moradores da área. A polícia foi acionada e se deslocou rapidamente até o local. Quando chegou na rua Alfazema, foi recebida bala pelo bandido. Ele atirou na polícia, ele queria matar os policiais e a polícia revidou para se defender. O bandido levou um tiro e não resistiu aos ferimentos. A campainha da morte tocou para o bandido. O passarinho da morte cantou. O passarinho da morte não canta bonito, eu quero dizer, quem canta bonito é o bem-te-vi, é o rouxinol, é o canário. O passarinho da morte canta feio. E o passarinho da morte cantou para o bandido, que após receber o balaço, partiu dessa para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Mais uma vez, Paulo Guerra transmitindo o clamor da população, das pessoas que frequentam o CSU do Parque 10, lá no Arraial do Parque 10, no Festival Folclórico do Parque 10. Para estacionar, os frequentadores estão sendo extorquidos, estão sendo roubados com R$30 antecipado para estacionar. Quem não pagar tem o carro com pneu furado, tem o carro riscado. Polícia neles! A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Vamos começar com a Lotomania, concurso 1980. Dezenas sorteadas 01, 08, 09, 11, 15, 16, 27, 54, 58, 61, 63. 67, Anote aí, 68, 69, 78, 79, 89, 93, 95. 00. Não houve acertador. Prêmio acumulado 19 acertos, 4 apostas, cada uma leva R$44.987,22. 18 acertos, 47 apostas ganhadoras, prêmio R$2.392,94. Para 17 números, 684 apostadores receberão cada um R$164,42. 16 números acertados, 4.137 apostas ganhadoras, prêmio R$27,18. A Loto Fácil concurso 1830 teve 7 apostas com 15 acertos. Um dos ganhadores é de Parintins. Cada um recebe R$225.578,08. Com 14 acertos foram 682 apostadores. Cada um vai receber R$1.017,72. Vamos às dezenas da Loto Fácil concurso 1830. 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. 6h38. Esportes. A Associação Paraguaia de Futebol anunciou nesta sexta-feira a mudança de local da final da Copa Sul-Americana de 2019. A decisão que iria acontecer no estádio Defensor del Chaco, em Assunção, no Paraguai, permanecerá na cidade, mas agora acontecerá no estádio Nuevo Ola do Cerro Porteño. Essa é a segunda vez que a Conmebol faz mudanças em relação ao lugar em que o título da Sul-Americana será disputado. Antes, a decisão estava prevista para acontecer no Estádio Nacional de Lima, no Peru. A data, porém, foi mantida 9 de novembro. Terminada a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, a FIFA decidiu promover uma mudança na regra da disputa de pênaltis para os duelos mata-mata. Nesta sexta-feira, a International Board
órgão que regulamenta as regras do futebol, acatou um pedido da entidade máxima do futebol para suspender o cartão amarelo dado às goleiras que se adiantarem. Definida para o restante da competição de seleções feminina, a medida, no entanto, é de caráter temporário e foi tomada para evitar que as arqueiras sejam expulsas na disputa por pênaltis. De acordo com a nova regra, as goleiras devem ser punidas com cartão caso não estejam com ao menos um dos pés sobre a linha no momento em que o cobrador entra em contato com a bola. As oitavas de final da Copa do Mundo Feminina de Futebol será aberta neste sábado com a realização de 2 partidas. Uma das principais favoritas ao título, a Alemanha, encara a Nigéria a partir das 12h30 no horário de Brasília, no estádio do Alpes, em Grenoble, na França. Um pouco mais tarde, às 16 horas, também hora de Brasília, 15 horas Manaus, a Noruega, a segunda colocada do grupo A, atrás da França, duela com a Austrália no estádio Allianz Riviera, em Nice, na França. As australianas ficaram na segunda colocação do grupo que teve a seleção brasileira. Elas, inclusive, bateram o Brasil de virada por 3-2. A Noruega foi a campeã mundial em 1995. A seleção chilena está nas quartas de final da Copa América. Na noite de ontem, Vidal, Alex Sanches e companhia enfrentaram o Equador pela segunda rodada do grupo C na Arena Fonte Nova, em Salvador, e fizeram prevalecer seu favoritismo, saindo de campo com a vitória por 2-1. A Copa América tem hoje Bolívia e Venezuela às 16 horas em Belo Horizonte. Na mesma hora, na Arena Corinthians, o Brasil joga contra o Peru. Como vem acontecendo ao longo da semana, Neymar estampa as manchetes dos principais jornais esportivos catalães neste sábado. O Sport noticia que o Barcelona trabalha com uma operação para viabilizar as contratações de Neymar e Griezmann juntos. Ainda assim, exige 3 condições ao brasileiro: que aceite reduzir seu salário, retire a ação que tem contra o clube e assuma publicamente que quer voltar ao Barça. Já o Mundo Deportivo destaca uma enquete em sua manchete neste sábado. Dela, a maior parte dos votos, 71,2%, rejeita um eventual retorno de Neymar ao Camp Nou. Em outra pesquisa, o torcedor elege De Ligt como seu reforço preferido. O holandês, perto de fechar com a Juventus, recebeu 48,8% dos votos, enquanto Neymar recebeu apenas 3,6% de apoio. O homem está sendo rejeitado. Últimas notícias. O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas, a B3 antiga Bovespa, registrou recorde ontem ao bater 112 pontos. Isso representa alta de 1,70% em relação ao pregão anterior. E o dólar fechou a 3,82, com queda de 0,56%. Imagens de câmeras de segurança obtidas com exclusividade pela TV Globo mostram uma movimentação na casa da deputada federal Fordelis antes e depois do assassinato do pastor Anderson do Carmo, com quem ela era casada em Niterói, Rio de Janeiro, no último domingo. Na sexta-feira, a Polícia Civil informou que Flor de Lis e todos os que estavam na casa no dia do crime estão sendo investigados. Um dos vídeos mostra o momento em que Flávio dos Santos, que confessou ter matado o padrasto com 6 tiros, deixa a casa da deputada. Nas imagens também é possível ver os investigadores encontrando a arma do crime, uma fogueira feita no quintal da casa e um edredom ensanguentado. A polícia do Rio afirmou que a deputada federal Flor de Lis é uma das investigadas pela morte do marido. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta sexta-feira pedidos de liberdade de prisão domiciliar apresentados pela defesa de João de Deus. João de Deus está preso desde dezembro do ano passado. Ele é acusado de diversos crimes sexuais enquanto fazia atendimentos em uma cidade próxima a Goiânia. Ao analisar os pedidos de defesa, Lewandowski decidiu manter a decisão tomada pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que João de Deus deixasse o hospital onde estava internado e voltasse para a cadeia. O maestro Silvio Bacarelli, de 87 anos, morreu na manhã de ontem em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa com quadro de infecção urinária, mas as causas da morte não foram divulgadas. Bolsonaro afirmou ontem que na
ponta da linha. Quem decide sobre a demarcação de terras indígenas é o próprio presidente da República. Nesta semana, o governo contrariou o Congresso e editou nova medida provisória que transfere a responsabilidade pela demarcação da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para o Ministério da Agricultura. Esporte e inclusão social mobilizam surdo-atletas de vários estados do Brasil até o domingo no município de Pará de Minas, Minas Gerais. As Surdo-Olimpíadas 2019 foram abertas nesta sexta-feira pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Na ocasião foi anunciada a reinclusão de deficientes auditivos no Bolsa Atleta e parceria para viabilizar as sedes da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. Os anúncios foram feitos pela primeira-dama, que se dirigiu aos 315 surdo-atletas de 14 estados em libras e linguagem de sinais, e pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. O presidente Jair Bolsonaro informou que pretende enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei dando mais garantias jurídicas a militares envolvidos em operações. Os governadores, mais cedo ou mais tarde, espero que não. Mas caso venham a pedir GLO, garantia de lei e da ordem, eu vou querer a retaguarda jurídica, a garantia para os meus homens. Como chefe de Supremo das Forças Armadas, eu só posso pagar uma missão para um subordinado se ao término da missão ele puder ser condecorado e não processado, disse após almoço no Ministério da Defesa na tarde de ontem. Manaus 6h47. O ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, fará nos próximos dias visitas técnicas a instalações norte-americanas nas cidades de El Paso e Washington, D.C. Segundo o Diário Oficial da União, Moro estará nessas localidades no período de hoje até o dia 26. A publicação não informa quais instituições serão visitadas pelo ministro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, opinou nesta sexta-feira contra pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular a ação penal do caso do Triplex em Guarujá por conta da atuação do ex-juiz Sérgio Moro. Lula pediu a anulação do processo por conta da suspeição do juiz e quer que o STF lhe conceda liberdade. Os ministros Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia já haviam votado contra o pedido, mas Gilmar Mendes tinha pedido vista. A retomada do julgamento do caso está marcada para a próxima terça-feira e, por isso, Dodge voltou a se manifestar. Segundo ela, é preciso confirmar a autenticidade dos diálogos, além do fato de que o material foi obtido por meio ilegal. A Força-Tarefa da Lava Jato repudiou hoje a publicação ontem de diálogos atribuídos a seus procuradores. O grupo chamou os novos trechos de notícia falsa sobre troca de procuradores em audiência do caso Triplex. Nas supostas mensagens, o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, teria informado a outro procurador, Carlos Fernando dos Santos Lima, hoje aposentado, que recebeu orientação do então juiz Sérgio Moro sobre a atuação da procuradora. Em nota, a Força Tarefa elogia a procuradora mencionada nos supostos diálogos, diz que ela contribuiu para condenações e segue responsável por diversas investigações. O grupo afirma ainda que não houve mudança na sistemática de acompanhamento de ações penais por membros da Força Tarefa. Moro teve 35,81% de mensagens de seu apoio no Twitter entre terça e quinta-feira. Em uma mensagem que circula pelas redes sociais, o aplicativo de mensagens Telegram teria admitido que as mensagens divulgadas pelo portal de Intercept Brasil entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol da Operação Lava Jato foram adulteradas. Telegram, em nota, não admitiu que mensagens divulgadas da Lava Jato foram alteradas. Uma pesquisa australiana aponta que jovens que ficam muito tempo com a cabeça dobrada para baixo para olhar a tela do celular podem desenvolver um calo na parte de trás do crânio. Para os cientistas, a descoberta marca a primeira documentação física de adaptação à presença de tecnologia no cotidiano. A reportagem do jornal Valor desta sexta-feira destaca que o HC, que está na pauta da sessão da próxima terça-feira, a primeira, que será comandada pela ministra Carmen Lúcia, vai assumir a presidência do colegiado. A matéria informa que agora, sob o comando de Carmen, o processo continua previsto para análise na terça-feira, mas passou do terceiro item da pauta para o último numa lista de 12 ações. A inclusão de novas matérias por parte da ministra tem sido apontada como uma maneira de adiar a análise, já que pode não haver tempo na terça-feira para analisar o habeas corpus em favor de Lula. Manaus 6h50. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da China, Xi Jinping,
chegaram a um consenso em assuntos importantes e concordaram nesta sexta-feira em avançar as relações amistosas qualquer que seja a situação internacional, disse a mídia estatal norte-coreana KCNA. Xi deixou a capital da Coreia do Norte, Pyongyang, justamente na sexta-feira, após uma visita de 2 dias, a primeira de um líder chinês em 14 anos. A viagem serviu para reforçar os laços entre os países cujas relações vinham se esfriando. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ontem que vai levar a sério as recomendações e sugestões da alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Após o encontro no Palácio de Miraflores, em Caracas, Bachelet disse que chegou a acordos para vigiar a situação dos direitos humanos na Venezuela e pediu pela libertação de todos os presos políticos por exercer seus direitos civis e políticos de forma pacífica. Horas antes, a representante das Nações Unidas se reuniu com o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Líder da oposição e autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, elogiou o encontro que teve com Bachelet na sexta-feira em Caracas. Há cerca de 687 pessoas detidas por razões políticas no país, de acordo com a ONG Fórum Penal. Maduro nega que haja prisões desse tipo no país. Ainda assim, na véspera da chegada de Bachelet, o regime chavista libertou 28 ativistas da oposição, considerados prisioneiros políticos. Antes, o governo havia permitido a entrada de ajuda humanitária da Cruz Vermelha, criticada anteriormente por Maduro. Em entrevista à emissora norte-americana NBC, nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não quer guerra com o Irã. Porém, ele disse que, caso um conflito ocorra, haverá destruição jamais vista. A crise entre os dois países piorou depois que militares iranianos destruíram um drone norte-americano no Estreito de Hormuz. O Irã disse que o aparelho sobrevoava o espaço aéreo local, mas os Estados Unidos argumentavam que a aeronave estava em águas internacionais. E o presidente americano nomeou ontem a nova cúpula do Pentágono, que agora será liderado por Mark Esper, até então secretário do Exército. Além de Esper, Trump nomeou David Norquist como número 2 no Pentágono e Ryan McCart como novo secretário do Exército. Destaques de capa dos principais jornais do país nesse sábado. O Estado de São Paulo. Aliados articulam lei que permite reeleger Maia e Alcolumbre. 0 hora, Porto Alegre. Por que os homicídios caem em Porto Alegre? Correio do Povo em Fortaleza. CEF anuncia 5 bi de reais para habitação no estado. Jornal do Comércio no Recife. Previdência no plenário da Câmara antes do recesso. A única edição local a chegar à nossa redação é a crítica que hoje estampa: desvio de gasolina, prejuízo milionário. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A operação de áudio foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação é de Somelo e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 6 horas e 30 minutos com Eduardo Silva.